Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, mulher de fases? Como é que nós estamos por aqui? Como é que você está, querida? Eu desejo que você esteja aí numa linda fase da sua vida. Bom dia, Gi, maravilhosa! Que linda já está aqui, querida. Coisa boa! Vou aqui chamar já minha convidada. Na verdade, já entramos, né? A respeito da ciclicidade, já tirei cartinhas sistêmicas, né? Se você está nas minhas listas do WhatsApp, você já deve de ter recebido, não é mesmo? Mas calma que se você não está, eu já vou te contar aqui o que foram essas cartinhas sistêmicas. Muito bom dia, dona Juliana Lapa. Como você está, mulher de fases? Estou bem, melhor agora. E você? Ai, Animada que para esse coisa papo linda. matinal contigo. Ai, adoro coisas matinais. Eu tenho me descoberto uma mulher diurna, né? Nesses últimos tempos, nessas últimas fases e estações da minha vida. Nem sempre foi assim, né, Ju? Mas, como somos mulheres de fase, a gente precisa aprender a respeitar isso, né? Então, sim, do lado de cá também gosto mais dessas coisas matinais, né? E de cafezinhos e de chás. Inclusive, meu café está aqui, né? Longe da minha mão, eu vou ter que ir ali pegar, porque eu sou uma pessoa movida a café. E enquanto eu pego o meu café, eu quero que você se apresente aqui para minha audiência. Quem é você na minha fila do pão e quem sou eu na sua fila do pão? Ai, meu Deus, você é a fila do pão. Bom, então vamos lá. Bom Deixa eu dia só te para quem dizer um ainda. detalhe, tá? O teu áudio, eu não sei se é por conta do teu fone de ouvido, ele não está assim. Ele tá um pouco abafadinho, garota. Só para Ai, você saber. Dá para te ouvir? Dá para esse. te ouvir. Sim, quer que eu fale mais alto? Vê se ajuda. Ah, já ajudou, já acho que esse tava tapado aí, algum furinho do celular Tava tava nada, tapado, já desliguei melhorou. o barato do negócio. Ai, que Ah, ódio agora dele. melhorou 100%. Vai lá, Não mulher, fala aí. pronuncia esse bicho. Eu vou desistir desse fone. Peraí, que eu já volto aqui. Já melhorou, Pronto. já Então, ficou. buenos dias a todos e todas. Vi que tem alguns rapazes por aqui, então, assim, vamos falar de assunto de mulher? Sim, mas você quer, talvez, ajudar sua esposa, sua namorada, né? Enfim, eu sei que era para me apresentar, mas eu aproveitei aqui porque eu acabei vendo homens na paradinha. Então, não se sinta excluído, pertença. Vai que uma informação que a gente traz aqui vai fazer você entender a pessoa que está perto de você, sua mãe, sua irmã, sua namorada, enfim, tá? Então, eu sou Juliana Lapa, sou mentora de mulheres empreendedoras, sou analista corporal e, enfim, estou gravidinha e Mag, né, foi minha mentorada por muito tempo, foi minha parceira de negócio, é minha parceira de negócio, não foi, ela continua sendo, de maneiras diferentes, mas temos um produto chamado Mentoria de Sucesso juntas, e, e agora sigo sendo observada e mentorada por ela na questão da ciclicidade feminina, que é um assunto que eu não conheço. Aliás, estou conhecendo agora um pouquinho mais, já estou um pouco mais inteirada desse assunto. Então, é um assunto que está me encantando, me envolvendo muito, e agora estou gravidinha. Ou seja, eu até falei para a Má, ela me perguntou outro dia, gente, a tua gravidez tem alguma coisa a ver com esse movimento que a gente começou a fazer de você começar a olhar para o seu lado feminino? Falei, gente, como assim? Você ainda tem dúvida? Com certeza. Por quê? Porque venho falando sobre esse assunto, sendo observada por ela, sendo orientada por ela desde o ano passado. Mais ou menos ali em agosto, setembro do ano passado, eu parei de tomar anticoncepcional. Ou seja, abrir portas para engravidar, né? Enfim, então é isso. Fiquei devendo alguma informação ou não?
Não, garotinha, é tudo isso e mais um pouco, né? E que coisa mais rica, né? Eu realmente não tinha me dado conta até o momento que eu te perguntei, de fato, né, Ju, né? E tem poucos dias aí que eu perguntei, Ju, de tanto nós falarmos de feminilidade, de acessar a energia feminina, como bem disse a Ju, todos nós temos, homens e mulheres, temos a energia feminina disponível dentro de nós, né? Inclusive nós, mulheres urbanas, nós, mulheres contemporâneas, nós, mulheres modernas, por vezes temos um pouco mais da energia masculina ativada dentro de nós, né? E eu comecei essa busca, né, nos últimos 5 anos de tentar ativar um pouco mais, né, a minha feminilidade. E aí, fazendo aí um rápido F5, vamos dizer assim, né, do porquê que então hoje eu trabalho com isso, eu ajudo mulheres como a Ju, né, que querem despertar mais essa energia feminina, que querem acessar melhor, né, isso. Quando eu fiz 35 anos, né, eu estava na época casada e curiosa, fui tentar entender o porquê que eu não queria ter filhos naquela época, né? E aí eu busquei um grupo de terapia para entender, né? De onde que vinha isso? Isso será que era meu? Isso será que tinha sido algo imprintado em mim no passado? Enfim, foi então quando eu cheguei à presença aí da Soninha Farias, né, de Florianópolis, minha contoterapeuta, minha mentora de vida já há 5 anos, através deste livro, Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Pinkola Estes, aonde a psicanalista Clarissa, ela fala, né, que existe um instinto dentro da mulher, né, que é muito parecido com os lobos, e é por isso que o nome fala, né, mulheres que correm com os lobos, porque Clarissa investigou o comportamento dos lobos por 20 anos, fazendo esse paralelo. Então, o lobo, ele é um ser brincalhão, né, ele é um ser que ele vive em matilha, ele é um ser muito dócil, né? E apesar de também ser um bicho bastante feroz, né? E todas nós mulheres, nós temos essa similaridade com os lobos, né? Então, sim, né? Então, esse instinto vive dentro de nós. E por conta de tantas coisas que acontecem na vida da gente, né? A gente muitas vezes se desconecta disso. E eu fui essa pessoa que então me reconheci neste lugar, né? De estar desconectada. E eu percebi que algo não estava certo, né? Enfim, depois outro dia eu faço uma live só para contar esse capítulo da minha vida, né? Eu fui desejada como um menino pelo papai. Então, por 9 meses eu fui esperada como Magno, né? Então, desde lá da gestação, a vida que veio sendo construída na minha, né, na minha jornada está muito conectada e a tua também, né? Já desde lá do ventre da tua mamãe, né? Então, sim, eu fui desejada como um menino, o papai me criou sendo, né, para ser um homem de negócios e eu sou essa mulher de negócios, né? Linda, maravilhosa, que gosta de flores vermelhas, né? Enfim, estou aqui eu, né, nessa busca constante, né, de cada vez acionar essa verdadeira essência da Magda, né, que foi aquilo que o Criador desejou para mim, mas que coisas me fizeram desconectar disso, e é esse o meu objetivo aqui com esse nosso bate-papo hoje, falando, né, Ju, mais especificamente a respeito do solstício de inverno e o que tudo isso tem a ver com a vida feminina na Terra e o que isso influencia para nós, mulheres empreendedoras, né? Grande parte da minha audiência e da audiência da Ju são, sim, mulheres empreendedoras e as que não são empreendedoras estão na CLT, mas buscando, né, o seu lugar ao sol no empreender. E eu percebo que todas, né, temos um labor, um trabalho, né? E muitas vezes esse labor e esse trabalho, esse nosso servir a vida, ele acaba ocupando um grande espaço, né, Ju, na nossa agenda. E por vezes isso faz nos desconectar daquele nosso momento só nosso. Como é esse momento agora que eu e Ju estamos aqui proporcionando nas nossas agendas, de batermos esse papo aqui de amigas, e por que não bater esse papo aqui numa live que outras mulheres podem se achegar nesta roda, né? Então, é sobre isso, né, Ju? Essa questão que você trouxe aí, né, sobre
as mulheres estarem focando muito no trabalho e deixando de se cuidar, deixando de se olhar, eu acho que é uma questão muito social da época que nós estamos vivendo, e, inclusive, até compartilhei contigo um mapeamento que eu estava fazendo com a Sônia, né, e a respeito das idades, enfim, e vem muito a calhar com a fase que eu estou vivendo, com a fase que você está vivendo, com o que a gente está despertando nesse momento, que é, apesar de olhar para o lado profissional, resgatar a essência da mulher, que, apesar da mulher ter conquistado um espaço no mercado, um espaço na sociedade, ela também se masculinizou muito dentro dessa luta de conquistar um espaço de direitos iguais, tão iguais que se masculinizou, né? Então, não sei se faz sentido para todos que estão presentes aqui, mas eu acredito que a energia feminina, você sendo hétero ou não, ela existe em você. Quanto mais você trabalhar ela, mais você vive em sintonia com a sua verdadeira essência. Não é sobre o espaço que você ocupa na sociedade, não é sobre a sua sexualidade, é sobre a sua energia vital, a congruência com aquilo que você nasceu. Você nasceu com essa energia. Simples assim, né? E que tal respeitar e usar isso, né? Então é sobre isso. Uhum. E isso que tu traz é algo que eu venho trazendo a cada live aqui, né? Houve então, né, Ju, dois movimentos grandes, né, de necessidade de que a mulher saísse da caverna, e esse sair da caverna é sim, né, deixar de cuidar só das crias, né, e fazendo essa alusão com o tempo que vivíamos, né, em cavernas, né? Houve essa necessidade, né, juntamente com o pós-guerra, né? Então, o que que aconteceu? Muitas mulheres perderam os seus maridos, perderam os seus filhos, que era quem trabalhava fora, né, que era quem trazia o sustento para o lar, e aí precisaram ir para este movimento, né, de fazer então acontecer por si só e trazer os seus recursos para a sua casa. E está tudo bem, inclusive eu e Juliana somos responsáveis pela renda das nossas famílias hoje, né? A minha família, eu e eu mesma, e eu atualmente com o meu gatinho Dengo, né? Que agora eu adotei aí, né? Sou aí uma tutora de gatinhos, né? E Juliana também, né? Então a Ju vinha desse movimento, né? De o trabalho dela, né? Ser o principal sustento, o Diego, esposo dela, trabalhando junto com ela dentro do negócio dela. Ou seja, isso é uma realidade que está na nossa geração e que possivelmente, né, Ju, vá perpetuar pelas futuras gerações, né? Porque é até gostoso que a mulher também trabalhe, coloque a sua cara no mundo, troque o seu servir, né? Que é isso que é o empreender, é isso que é o trabalhar. Você tem dons e habilidades específicos que podem servir outras pessoas. Então, não é a gente não está fazendo aqui como é que eu vou dizer assim? A gente não está fazendo aqui uma baixa, digamos assim, a não trabalhar. Não, não é sobre isso. É justamente o contrário. É sobre como você viver a sua vida profissional. E eu, como uma mentora de carreira próspera, tenho pregado isso, né? É possível, sim, você ter uma carreira próspera sem você excluir a sua vida, né? Você precisa o quê? Estar atenta para o presente momento que você vive. Então, não se desconectar, né, da sua essência, dos seus momentos de autocuidado, né? E veja só, eu tirei, né, Ju, antes aqui da live, quando eu estava me preparando aqui, eu tirei algumas cartinhas sistêmicas, né? E uma das cartinhas sistêmicas, né, que eu tirei foi este lobo. Olha só que coincidência, não existem coincidências, vocês já sabem disso, queridas. Existem sim evidências e deucidências, né? Então, o lobo que tanto é falado pela doutora Clarissa no livro, né, que é esse espírito da mulher selvagem que vive dentro de nós, né? Então, nada está desconectado, está tudo muito conectado. E aí a outra cartinha que eu tive que eu tirei justamente foi florescer, ou seja, a gente deixar emergir isso. E aí a gente já vai entrar a respeito, né, do solstício de inverno, que é um movimento da Terra que não é de florescer, pelo contrário, ele é um movimento de reclusão, de contração, mas para que ali na frente, então, a gente venha de fato de novo florescer. Olha só quantas coincidências, né?
Outra carta aqui que eu tirei, alimentação saudável e natural. E claro, né, eu como cuido da minha saúde há 10 anos, né, sempre vou trazer isso também. Mas aqui, Ju, eu vejo que não é sobre o comer de comida natural, mas a gente se alimentar desse tipo de conteúdo, né? Então, isso é uma alimentação natural, isso é a gente dar o quê? Um sim para a nossa vida, né? E aí separar na nossa agenda esse tipo de movimento, né? Eu voltei justamente para um grupo de lobas com a minha amiga Márcia Nogueira, todas as quartas-feiras, hoje, inclusive, né? Das 19 às 21 horas, que é um tempo meu, só meu. Eu desligo o celular, eu abro o livro e coisas acontecem dentro do Zoom, entende? Inclusive, é um projeto que ela começou na semana passada, gratuito. Quem tiver interesse, depois me chama no direct, que eu vou, com certeza, te incentivar para você fazer parte disso, porque é exatamente isso que a gente precisa, Ju. Ter esses movimentos de pequenos respiros na nossa semana, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Porque senão, Ju, o que acontece? A vida nos atropela. A vida acaba nos demandando muita energia, né? Hoje em dia tudo acontece muito rápido, a gente tem muitas redes sociais, as pessoas estão ansiosas e aí querem, né? Querem te sugar muitas vezes, e o meu trabalho, né, enquanto mentora, especificamente de mulheres, é justamente ajudar, né, a ter esses momentos, né, esses momentos, essa clareza, né, para que você viva a sua unicidade. Para você, querida, viver a sua unicidade, você tem que ter momentos de respiro, de máscara de oxigênio, de que é só você com você mesma. E aí, olha só, Ju, a última carta que eu tirei, né, vou ler ela aqui. Eu te devolvo o que é seu. Uau! E aí você pode se conectar aí, né? Quem está ouvindo aqui a gente nessa live, deixa aqui no nosso bate-papo, né? O que você te conecta com isso, né? Eu te devolvo o que é seu. Eu vou trazer para aqui o que eu vejo disso, Ju, e aí quero que também você traga, né? Eu venho, né? Eu sou aí filha de uma mamãe, né, que é acostumada a trabalhar 18 horas por dia, inclusive hoje aos 70 anos, né? Então, hoje eu, Magda, né, estar no movimento de trabalhar menos, de ter mais tempo para mim, de conversar com amigas, de ter esse momento dos cafés e ter esse movimento mais feminino, ele é como se fosse um ato de rebeldia, né, com a minha árvore genealógica, porque eu venho de um sistema de mulheres que elas fazem e acontecem, né, que elas não fazem por si só, né? E eu estou aqui nesse momento, né, contando com o apoio da Juliana, justamente porque sozinha eu não dou conta de fazer lives, no sentido de eu falo bastante, às vezes eu me perco nos pensamentos. Então, como é também um assunto que eu estou trazendo para o meio digital pela primeira vez, isso eu já trabalho nas salas, eu já trabalho, né, no movimento com as minhas clientes internamente, mas aqui eu preciso de ajuda e isso é muito feminino. Dizer para a amiga, eu preciso de ajuda porque eu preciso falar sobre esse assunto. Às vezes eu me perco, eu não sei como posicionar. Então isso é um movimento de rebeldia, né? Inclusive o Bert Hellinger, o criador, né, o descobridor, vamos dizer assim, das constelações familiares, ele diz que as ovelhas negras da família, elas nascem, né, no seu sistema como um caminho de libertação da sua árvore genealógica. Então eu, né, tenho um papel aqui na vida terrena de eu tentar trazer que seja normal para a minha vida e dos que vierem depois de mim trabalhar 8 horas por dia, não mais 16 como minha mamãe, não como minha vovó, que trabalhava muito e cuidava ainda de 6, 7 crianças em casa, né? E não tinha também tempo para si, para momentos de autocuidado. Então, esse é o meu trabalho. Eu quero que um dia minhas futuras gerações, né? Minhas filhas, minhas netas, minhas bisnetas, elas usufruam disso, que a gente não precisa mais trabalhar loucamente e sem tempo para nós, como as nossas, né, avós, bisavós vieram do movimento do pós-guerra, né, que precisavam até por uma questão de sobrevivência, né? Então, é sobre isso. E aí eu queria te dizer, Ju, eu te devolvo o que é seu. Isso te conecta com alguma coisa, querida? Ai, muito. Na verdade, desde da frase ali. Aliás, todas elas me conectam, né? E eu meio que vou interligando uma coisa na outra.
o lobo, ele traz o instinto natural para mim, né? Como eu estou falando, eu vou conectar um pouco cada coisa e como isso veio, como essas cartas chegaram para mim hoje. E não só o instinto de matilha, como o da rebeldia, o do carinho e afeto, da proteção e cuidado, enfim, é muita informação que a figura, né, o arquétipo lobo traz para mim. Só aí já tem uma baita composição do natural. Aí vem da alimentação natural. Para mim, existe 3 tipos de alimento: o fisiológico, né, o emocional e o espiritual. E o que é natural de cada um deles, né? Aí eu não vou falar o que é natural para mim, porque eu acho que cabe a cada um. Pode ser que o que é natural para mim não seja natural para você, tá? Pode ser que você entenda que o natural é carne ou vegetais, enfim, não interessa. O que faz sentido para ti é o que faz sentido para ti e ponto. E para mim, quando você fala da alimentação natural, eu penso nesses 3 sentidos: fisiológico, emocional e espiritual. E aí, qual que é a última frase que você fala? Feche o microfone. Eu te devolvo o que é seu. Eu te devolvo o que é seu. E o que é nosso? Tudo isso é nos dado naturalmente pela vida. E está explícito em cada lugar que a gente olha, no céu, na terra, nas árvores, no ar que a gente respira, enfim, está explícito. Você nasce com tudo isso, de alguma forma, sendo devolvido a você também, ao mesmo tempo que você vai crescendo, você vai aprendendo a dar isso ao mundo, mas você nunca para de receber. A gente fica esperando que as pessoas que a gente ama nos deem. Mas, no fundo, isso sempre está sendo alimentado e nutrido. Depende de como você direciona o seu olhar, né? Então, é que eu fui ler a tua mensagem aqui. E aí vem essa questão da ciclicidade feminina, para mim, representa o resgate do verdadeiro feminino. O resgate daquilo que de fato é genuíno seu. O resgate daquilo que foi esquecido ao longo dessa batalha por um lugar, um espaço que as mulheres queriam conquistar. E é merecido, é devido. Mas nessa busca houve um excesso. E nesse momento eu acho que nós precisamos buscar o equilíbrio entre o nosso trabalho, Travou. as cartas Travou, que será você que é o tirou hoje. Ju ou Faz só sentido eu? para alguma aí de vocês? Comentem. Ju, só para a gente alinhar, travou aqui. Eu não sei se foi o meu 4G ou o teu aqui, mas deu uma travadinha, tá? O seu tá meio travadinho também. Será que Acho que os tá o dois devem. meu? É, Ah, não tá. sei. Então tá, mas vamos seguindo aqui. Isso que tu traz, assim, né, de a gente não estar nem muito ao sul, nem muito ao norte, né, é o que eu chamo de prudência, né? A mulher, né, ela precisa ativar isso que já vive dentro da gente, né? Então, sim, somos todas trabalhadoras, né? Eu acredito, né, que todas que estão aqui têm um labor, seja CLT, seja empreender, né? Então, é justamente isso, né? A gente buscar essa dança, esse equilíbrio, esse cuidado, né? A Gi tá dizendo que tá ouvindo. Ai, que bom, Gi. Vai direcionando aqui a gente, por favor, viu, Gi? Destravou. Ah, que ótimo. E aí, falando, né, dessa prudência, né, Ju, eu quero entrar agora aqui em relação à questão do solstício, né, que a gente entra agora às 11 horas e 58 minutos, de fato, né, na estação do inverno.
inverno. E aí, através disso, a gente tem hoje o solstício de inverno, né? E nós mulheres, estamos muito conectadas, né? Às estações do ano, às fases da lua, né? Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, né? Com esse movimento de pós-guerra, com o movimento da industrialização, a gente se desconectou na realidade de tudo isso, né? Dessa nossa essência feminina e primitiva, né? Então, o que é de fato, né, o solstício de inverno? Alguém faz ideia? Talvez a Gi, né? Não sei se, né, a Gi trabalha um pouco com a numerologia cabalística, né? Não sei se talvez ela se conecta, mas alguém que faz ideia do que seja o solstício de inverno? Tu, Ju, já sabe o que é o solstício e o equinócio? Não, a maioria de nós Não, ó, também apesar de não, você né? ter me mandado umas informações, eu não fixei. Então, vamos lá. Existem 4 grandes movimentos, né, durante o ano, né, que são as mudanças das estações. E as mudanças das estações, elas são marcadas pelo equinócio e pelo solstício. O equinócio, né, da palavra equino, igual, né? Então, o equinócio, ele acontece nas meias estações, na primavera e no outono. É quando o nosso dia de 24 horas, ele possui 12 horas de dia, 12 horas de noite, 12 horas de incidência solar, de clareza, claridade, e 12 horas, né, de noite, de escuridão, né? Já no solstício, que é o que acontece hoje, né? E daqui a 6 meses ele acontece, né? De novo, né? Depois no inverno, né? Então, o que acontece de fato hoje? Hoje, nós temos a noite mais longa de todo o ano, né? Então, serão aí 14 horas, né, da noite e 10 horas do dia. E depois, no verão, isso é inverso. 14 horas de dia e 10 horas de noite. E por que acontece isso, Ju? Justamente por conta da inclinação da Terra em relação ao Sol, né? Então, a posição da Terra em relação ao Sol faz com que hajam as mudanças de estações e faz com que aconteça, então, essa mágica. Que o que acontece? A gente está muito desconectada, né? Por conta da modernidade, da urbanização. Hoje, né, a gente tem muita claridade, né? Eu, inclusive, tenho blackout blackout não é blackout, é veneziana, né? E ainda assim entra claridade, então a gente meio que se desconecta disso tudo, quando na verdade nós somos seres naturais, né? E aí o que eu quero contar, né, a respeito disso, né, Ju? A gente precisa não sei se a palavra que me vem a obedecer, de repente seria uma outra palavra, respeitar. Nós precisamos respeitar esses movimentos, né? Então, o que acontece, né, no período agora do inverno, né? É um período que ele é mais favorável para um movimento mais interno, né? Então, a gente não tá com aquela disposição de sair para a rua invergente. Não! O inverno, ele é um movimento da Terra de contração. Por que acontece esse movimento de contração na Terra, Ju? Justamente para que a Terra venha descansar e possa então vir o quê? Florescer na primavera e no verão. Veja só a sabedoria, né, da criação divina, né, em relação à natureza. E nós, mulheres, muitas vezes nos desrespeitamos. A gente quer o ano inteiro performar, né? E eu, né, sou essa pessoa da alta performance, mas eu também tenho buscado, né, respeitar isso, porque, veja só, Ju, eu sou uma pessoa que cuida da vida saudável, né? No verão, na primavera-verão, eu chego a fazer atividade física 6 vezes por semana, né? Então, claro, eu intercalo entre yoga, pilates, musculação, corrida, mas eu sou essa pessoa que eu quero estar, né? O meu corpo pede isso. Agora, Ju, para eu acordar minha filha e fazer 2, 3 vezes na semana uma corridinha e uma caminhada, principalmente nessa minha fase de transição de vida, né? Não sei se todos sabem, mas eu estou passando esse atual momento do meu ano, o meu outono, inverno, quase que de frente para o mar, né? Eu vim aqui morar por um tempo, por 6 meses, possivelmente, num lugar que não é o meu lugar
fixo, né? Eu estou na ilha de São Francisco do Sul, na Praia da Enseada, por um tempo, né? E aqui o vento é muito frio, Ou seja, o que eu quero contar com isso, né? A respeito da entrada do solstício de inverno. Se a natureza, que ela não tem consciência, né? A natureza, ela é, né? Se ela respeita esse movimento de contração e expansão, por que nós, seres humanos, e aí nós, mulheres, né? Não respeitamos isso? Isso, na verdade, é até um abuso, a gente buscar, querer performar no outono e inverno, exatamente como a gente faz na primavera-verão. Então, vamos dizer aqui, seria loucura agora se eu e a Juliana nos colocassem um desafio de fazer lives às 5 horas da manhã e 6 horas da manhã, até porque aqui onde eu estou, nesse momento, o sol, né, o sol raia, o dia clareia às 7 da manhã. Ou seja, existe um movimento da Terra justamente para a gente ficar mais intra. E é nesse movimento mais intra, Ju, que a gente expande internamente. Né? Então, no verão e na primavera, a gente tem isso de estar mais na rua, de estar com as pessoas. No inverno, a gente é mais intimista, né? A natureza faz esse convite para reuniões mais em casa, para coisas mais quentinhas, sopinhas, caldinhos, chás quentes. No verão, não. No verão, a gente é do sorvete, é do picolé, do suco, é da rua, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? É essa falta de respeito com a nossa ciclicidade, porque nós não somos seres lineares, né? E o ser humano, de um modo geral, não é linear, mas aqui eu vou trazer, né, um pouco mais da visão feminina, né? Porque a maioria do meu público aqui, do seu também, é feminino, né? Então nós, Ju, nós temos as questões hormonais. Né? E aí, adentrando já um pouco e passando a bola para ti, né? Você hoje, você está grávida. Além de estar grávida, você tem 2 bacurizinhos, né? Tem 2 crias. Então, vamos lá. Em junho do ano passado, nessa mesma época, nós 2 estávamos a todo vapor. Eu não sei se tu te lembras, mas nós trabalhávamos domingo, 11 horas, mesmo no inverno. Por quê? Porque nós 2 estávamos com um grupo, se eu não me engano, de 12 ou 15 pessoas numa das nossas mentorias. Era uma outra vida. Eu estava em Florianópolis, no aconchego da minha casa, num lugar onde eu morei 8 anos. Eu era outra Magda e você outra Juliana. Né? Então, esse movimento, Ju, do solstício, e eu, Magda, faço muito uso disso, principalmente nos últimos anos, dessas viradas de estações, para eu rever, né, em que momento que eu estou da minha vida. Eu tinha lá, no início do ano, algumas metas a cumprir, alguns sonhos, alguns desejos, que agora eles precisam ser revistos, porque eu já não estou mais em Florianópolis, né? Em janeiro, quando eu fiz lá, né, os meus combinados do ano, né, os meus votos, eu não imaginava que eu ia vir morar na Praia da Enseada. Ou seja, eu preciso recalcular minha rota a partir dessa estação, claro, né? Vamos usar a estação da natureza, mas mais do que isso, da minha atual estação de vida. Faz sentido isso para ti, Ju? Com certeza. E cada vez mais eu venho aprendendo a me auto-observar no sentido da ciclicidade. Presta atenção, existe uma auto-observação onde eu fiquei muito esperta. Bom dia, Sil! Bom dia, Fabi! Sejam bem-vindas. Estamos falando sobre ciclicidade feminina, tá? Então, eu fiquei muito boa em mapear quem é que estava na dor, quem é que estava no recurso, no sentido da minha personalidade, dos traços de caráter, tá? Então, eu fiquei muito esperta nisso, mas, independente disso, existe uma força maior atuando, e muitas vezes eu não entendia por que em determinada fase do mês, né, eu tinha uma certa resistência para determinadas atividades, ou eu tinha mais dificuldade para criar novos movimentos, enfim. Então, são conhecimentos que eles se complementam, tá? E se você começa a se auto-observar, cara, vai fazendo muito sentido e você vai aprendendo a respeitar isso. Então, Mag trouxe que o ano passado nós estávamos em outra vida, porque o contexto da nossa vida era outro. Eu não estava grávida,
eu estava entregando um produto. Então, a nossa, tanto fisiologicamente, emocionalmente, espiritualmente, nós estávamos em outro momento de vida. Mas eu me lembro, Mag, que justamente nessa mesma fase onde começa a entrar o inverno, eu realmente fiquei mais reflexiva, porque eu comecei a já tomar decisões do que eu queria e o que eu não queria fazer após aquele produto. Tanto que assim que a gente encerrou a mentoria de sucesso, foi que eu me reposicionei, se eu queria ou não queria fazer uma nova turma. E por que que eu tomei aquela decisão? Porque eu passei por esse processo de me recolher no início do inverno. E sabe onde eu estou exatamente agora? Nesse mesmo lugar, só que com uma intensidade muito maior e num movimento de permissão muito maior, porque naquele ano eu estava muito mais atarefada profissionalmente. Eu tinha muito mais responsabilidade, apesar de que o número de produtos cresceu de lá para cá. Hoje eu não estou comprometida com entregas. E isso me permite me recolher muito mais, mas não é um movimento simples. Por quê? Porque assim como você, dentro da minha base familiar, eu também nasci num lugar onde as pessoas querem ver resultados, são produtivas. Então, trabalham nem sei quantas horas, nunca fiz a conta de quanto tempo meu pai e minha mãe ficam ativos, mas, cara, você olha para eles, eles sempre estão fazendo alguma coisa. Eles sempre estão tendo um lance produtivo. Então, se você se olha vendo o celular enquanto um deles está fazendo alguma coisa, você já fica assim, cara, eu estou me sentindo mal, né? Então, será que eu estou sendo produtiva? Enfim, então, para eu poder me permitir estar onde eu estou hoje, eu precisei me perceber muito de onde vinha essa minha necessidade de produtividade, tá? E entender quais eram as minhas necessidades reais e aprender a respeitar isso e me permitir viver isso, né? E ser a ovelha rebelde em alguns aspectos, né? Então é isso. O que a Fabi está falando? Então, Fabi, isso é um caminhar, né, que a gente precisa, não é sobre a linha de chegada, né? É sobre a gente se permitir e entender que sim, a vida exige de nós, né, novos posicionamentos, não é simples, né, Ju? A Ju traz, né, essa questão familiar, né, e a gente trabalha, né, um pouco dentro da filosofia sistêmica de Bert, né? Então, Bert, quando entendeu sobre a lei do pertencimento, né, ele traz isso, né, que é muito mais importante para o nosso inconsciente pertencer àquele clã, àquele sistema, do que sobreviver, né? Então eu, Magda, hoje tenho novos objetivos e sonhos, né, para a minha vida, né? Quero um dia aí casar, ter filhos, né? E não quero trabalhar loucamente como eu já fiz, inclusive no meu primeiro casamento, né? Onde eu almoçava com um notebook ligado em cima da mesa, né? E isso era uma das questões, né? Que o meu primeiro companheiro, né? O César reclamava, né? E dizia, Magda do céu, desliga esse computador. Não, mas eu não posso e tal. Por quê? Porque eu vi meu papai e minha mamãe fazer isso, né? Por muitas vezes, desde a minha primeira infância, né? Então, e aí, né, trazendo, né, essa questão, né, da primeira infância, né, como analistas corporais, né, que nós somos, né, a gente entende, né, que a nossa personalidade, ela é formada lá desde a nossa gestação até os 7 aninhos de idade, né? Então, tudo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente sentiu, viu, ouviu na nossa primeira infância com o nosso papai e com a nossa mamãe, que são os nossos 2 primeiros e grandes amores, a gente traz isso hoje, né, para a nossa vida adulta, né? E aí falando, né, nesse aspecto de traço de personalidade, eu, inclusive, Ju,
né? Eu, Magda, né, me percebo, né, falando da minha personalidade, eu sou uma oral rígida, né, uma comunicadora, executora, eu me percebo muito mais executora na primavera, verão. No outono e inverno eu me sinto mais oral, tanto que eu como um pouquinho mais, eu fico mais preguiçosinha, que é um padrão de comportamento de quem tem do traço de personalidade da oralidade. E hoje, Ju, eu antigamente eu me achava bipolar, né? Antes de eu conhecer traços de personalidade, ciclicidade feminina, como é que uma pessoa tão... Eu costumo dizer que eu sou faca na caveira, né? Eu sou uma pessoa bastante determinada, né? Então, eu executo muitas coisas, eu me proponho nas minhas metas e nos meus objetivos e eu sigo eles, né? Só que tem fases da vida que parece que eu não sou tão assim. O que acontece comigo? É justamente esse baile da ciclicidade feminina, né? A essência feminina, ela é exatamente isso, ela é cíclica. Então, não, é como se fosse, Ju, um abuso comigo, um autoabuso, eu esperar que eu vá ser aquela pessoa faca na caveira o ano inteiro. Não, eu não sou, né? Então, eu me aceitar. Primeiro, Ju, a gente não tem como aceitar aquilo que a gente não conhece, né? Então, o que acontece? Primeiro, a gente precisa nos autoconhecer, entender a nossa personalidade, né? Então, entender como é o nosso mecanismo. E até aqui, já ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, eu quero até te lançar um desafio que tu te perceba nessa estação de inverno, que a gente está adentrando agora, se você não vai ficar um pouco mais masoquista, que é o teu traço da caverna. Porque o movimento do inverno, ele é esse movimento de reclusão. No teu caso, tu tem 25% desse traço de personalidade. Já É muito tô. provável É muito que eles... perceptível. né? Você fica mais cavernosa nessa Muito. estação do Eu não quero ano. aparecer muito. Eu não tô muito. Tipo assim, eu tô aqui na live porque é com você. Fazer live sozinha, eu não tô com essa energia de fazer. Até mesmo eventos, né? Eu tô reduzir o nível de atendimento individual. Não tô. Então, eu vou cumprir. Por quê? Porque eu estou muito mais cavernosa e muito mais no processo de autopercepção. Eu já me liguei que eu tô nesse momento, então eu nem me forço. Eu nem vou criar muitos eventos nesse período, até que eu me sinta de novo com energia e disposição para começar a fazer esse novo. Então, você acertou em cheio, eu estou exatamente aí, entendeu? Exatamente Uhum. aí. Entendo. Então, veja só a importância né, do autoconhecimento, né? Então, eu, Magda, né? Eu tenho um pouco menos dos traços da caverna, né? Eu tenho mais, tenho 15% de esquizoidia, que é o traço criativo, né? E tenho aí 12, 13% do masoquista, né? E aí, o que acontece? Eu também me sinto mais cavernosa nessa estação. Só que muito menos do que tu, porque tu tem mais, né? Tu és uma masoquista. Quer dizer, os meus dois traços juntos é um teu, é o teu masoquista, né? Então, sim, você vai ter uma necessidade de mais caverna ainda, vai ficar mais introspectiva, mais reflexiva. Então, olha, Ju, que E baita... deixa eu trazer aqui uma outra percepção. Vamos lá, tem uma coisa acontecendo no meu organismo, algo acontecendo, uma coisa não. Existe um ser dentro do meu organismo que está drenando uma parte da minha energia, e isso vai me deixar com mais sono, com menos vontade, disposição para realizar algumas atividades. Ponto. Isso aqui eu noto especificamente o que e quando isso está acontecendo. E noto também quando eu entro no modo masoca, mas não é totalmente sem energia. Não é porque eu não quero, ou não é porque eu não estou disposta. Eu tenho energia, mas para fazer esse movimento. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente associa o movimento de introspecção com falta de energia. E não é isso que eu estou sentindo nesse momento. Não é falta de energia. É a direção da energia. Ela não está para fora, para explodir, para ir e acontecer. Ela está para dentro. Ela está bem direcionada. Faz sentido
vocês se reconhecem nessa questão da direção que está a sua energia? Do lado de cá, como eu já me observo há bastante tempo, para mim faz muito sentido, mas queremos saber de quem está com a gente aqui ao vivo, né? Que nos ajude a fazer essa construção, né? Lógico que para nós duas, né? E eu e Juliana já estamos, né? Há quase 2 anos, né? Que a gente conversa sobre isso, né? E esse meu novo projeto da ciclicidade feminina, ele nasceu a partir, claro, de mim e das minhas próprias experimentações, mas junto das validações que a gente vem fazendo aí há 2 anos, né? Junto com a Ju, né? E esse movimento de autopercepção. Então, Ju, fazendo já um link com isso, pense que baita momento para tu replanejar o teu negócio, pensando sim nessa criança que vai nascer daqui a alguns meses e como vai ser a tua vida agora com 3 filhos, porque vai ser a primeira vez na vida que você vai ter 3 crianças, né? Ai, que legal. Tá espelhado exatamente o que está escrito. Como está o meu negócio? Comecei ontem. Olha só que Uma baita. Eu tenho um modo de entrar no meu. Eu vou conversando comigo, mas eu entrei exatamente nesse lugar de repaginar o meu negócio, de estruturar ele, pensando na minha gestação, pensando no pós-parto. Por quê? Porque eu fiz isso 2 vezes já, né? Nas 2 gestações. Eu realmente projetei o que eu precisava fazer, contratei pessoas, enfim, né? Eu estava em outro cenário. Mas você está falando, está exatamente onde eu estou. Muito, muito legal, top. Que bacana, olha só. Ai, adorei. Quando mulheres se encontram, coisas acontecem. Quero que tu comente o da Dora ali, porque daí ela trocou uma ideia ali contigo a respeito disso. E eu vou falar em relação a Rafa, né? Rafa, você vem de um outro movimento, né? Então, é exatamente sobre isso que nós estamos falando, né? A Rafa é uma mulher casada, precisou se posicionar nesse primeiro semestre em relação a questões familiares, em questões da sua própria vida empreendedora e aí tá numa outra tocada de vida. Acho que em termos de idade tem muito parecido contigo, vocês aí devem estar entre 32 e 35 anos, mas a Rafa vive um outro cenário da vida. E é justamente esse cenário que a gente precisa se respeitar, entender qual que é o nosso movimento. Então a Rafa está trazendo aqui para nós, né, no chat aqui, que ela está vindo do movimento contrário, que até agora ela estava em movimento de uma reflexão e agora é que ela está se sentindo partindo para a ação. Eu vim muito desse movimento. O meu movimento, na verdade, de reflexão, ele durou aí quase que 2 anos. Ele foi um movimento de uma grande reflexão, né? Porque eu usei realmente conscientemente o movimento da pandemia, né? Eu tive um movimento de pandemia, tive um movimento de divórcio, eu tive um movimento de fazer a minha transição dentro do meu próprio empreender. Então, agora, mês que vem, julho, completam 4 anos que eu voltei a ser empreendedora e agora empreendedora individual, porque antes, né, eu era empreendedora, mas tinha sócios e empresa física, enfim. Fazem 4 anos, mas dentro desses 4 anos, os 2 primeiros anos foram mais na área de representação comercial. Esses 2 últimos anos, eles estão mais no movimento de mentoria mesmo para mulheres. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sim venho de algumas transições e eu me sinto, até outro dia, falei para minha mentora de relacionamentos, né, a Luana, falei, eu me sinto mais Magda agora. Por que eu tô me sentindo mais Magda? Porque justamente eu entrei, tá? Num movimento de muita introspecção, que dentro do Mulheres que Correm com os Lobos, né? A Clarissa traz isso. A mulher, por volta dos 35 anos, aos 40, ela entra, e o ser humano de uma forma geral, a mulher é um pouco mais do que o homem, tá? É o que é chamado da crise da meia-idade. É quando a gente começa a se perguntar, gente, mas eu tô aqui só para pagar conta? Eu tô aqui só para pagar boleto? Não! Você começa a perceber que você não é imortal, como você imaginou na tua primeira metade da vida, e aí você busca ter um trabalho com propósito, um trabalho com a tua cara, e foi exatamente esse movimento que eu vivi. Com 35 anos, quando eu percebi, cara, faltam aí alguns anos para eu começar a entrar na menopausa, primeiro no climatério,
puerpério, né? E depois na menopausa. E agora, quero ter filho ou não quero? Então, nós mulheres, né, que inclusive não temos filhos nessa primeira metade da vida, a gente entra nesse momento de introspecção. E aí é luz do meio-dia, entende? Você começa a observar. É hora de separar o joio do trigo, né? Então, é natural isso, né? Então, o que eu quero te dizer, Rafa? É super normal por conta do teu movimento de vida, né? Então, você está num movimento de vida, eu estou num outro aqui, Juliana está no outro, e cada uma de nós está em movimentos diferentes da vida, né? Sim, nós mulheres muitas vezes ressonamos os campos aonde a gente está vivendo. Então, eu e Ju, como estamos pertinho já há 2 anos, né? Nós duas temos percebido isso, o quanto mais feminina nós temos ficado, principalmente porque a gente até tem o que a gente chama de momento mulherzice, né? A gente conversa, eu digo, Ju, momento mulherzice. E saio destrambelhada, mando áudio de 3, 4 minutos sobre algumas aflições que eu não quero falar com a minha terapeuta. Sim, eu tenho terapeuta, faço parte de grupos de terapia, mas tem hora que eu quero conversar com a amiga. Tenho eu a felicidade de uma das minhas amigas ser mentora, ser uma pessoa, né, uma curadora. Então, claro, a gente traz aí outros aspectos da vida, me ajudando a entender, né, os meus movimentos, muitas vezes, de angústia. E tá tudo bem a gente sentir isso, né? Então, o que eu quero propor, e daí daqui a pouco me ajuda a não esquecer, né, de contar aqui a grande novidade, né, para quem tá aqui com a gente, para quem vai assistir a live, enfim. A partir da próxima semana, a gente vai começar aí um movimento, né, em relação à ciclicidade, um novo passo, né, nesse movimento. Então, é justamente sobre isso, é você se entender através da sua unicidade. Querida, presta atenção, só você viveu dos 0 aos 7 anos o que você viveu com o seu papai e sua mamãe. A Ju tem uma história muito legal da família, porque eles são meio que escadinhas, e tem lá, a Ju e a mais velha são, né, tem uma grande idade, e a gente tem conversado, né, Ju, sobre os teus irmãos, o quanto vocês são diferentes uns dos outros, sendo que foram criados pelo mesmo papai e pela mesma mamãe. Eu sou um pouquinho diferente dos meus manos, porque eu sou filha, né, de papais diferentes, temos a mesma mãe, mas os papais são diferentes, então, além das idades, nós tivemos, sim, criações um pouquinho diferentes, mas o que eu quero dizer? Só você viveu, embora você até seja gêmea, só você sentiu, viu e ouviu as coisas que você viu dos 0 a 7 anos, é por isso que você tem essa sua personalidade. Hoje, você precisa respeitar a sua personalidade, inclusive, de acordo com a sua fase da vida, de acordo com a sua estação. Sim, existe uma estação lá fora que é uma estação que está pedindo um movimento de recolhimento, mas a Rafa acabou de trazer, não, mas espera aí, eu não estou nesse movimento de recolhimento. Por quê? Porque você já tinha antecipado o movimento de recolhimento na tua vida e tá tudo bem. Essa é a tua unicidade, essa é a tua vida única, né? Então você precisa viver e respeitar a tua vida empreendedora, inclusive de acordo, né, com essa unicidade. É isso? Faz sentido, Ju? Faz sentido, eu quero complementar aqui, dizendo que às vezes a gente fica num movimento de querer pertencer e esquece que é importante esse pulsar natural e as diferenças que existem entre nós. Imagina se o mundo inteiro entrasse no movimento de hibernar. O mundo para. É importante que pessoas estejam ativas e realizando. Então, se você, Rafa, prestar atenção aí como está o seu ciclo hormonal, talvez você encontre uma resposta. Por que você está mais ativa? Ou, se você olhar para a questão dos traços de personalidade, você também pode encontrar respostas em relação a por que você está mais ativa, tá? O que eu quero trazer aqui? A Maggie disse que não tem como a gente respeitar algo que a gente desconhece. E algo que eu trabalho muito dentro de tudo que eu faço se chama nível de consciência. O meu nível de consciência em relação à minha ciclicidade, à minha energia feminina, como ela pulsa, como ela flui dentro de mim, ela é baixa hoje. Mas o meu nível de consciência de qual é a dinâmica dos meus traços, ou seja, o que aciona os meus medos e me trava, é alta, tá?
São coisas um pouco diferentes, mas elas se complementam. Me ajuda a entender minha ciclicidade, me ajuda a pegar mais rápido o que está fluido e o que não está. Me ajuda a respeitar muito mais rápido o movimento que meu corpo, minha vida está pedindo para que eu faça, tá? E então, primeira coisa que eu queria trazer aqui é: não se espante caso a manada que você está vendo, identificando como uma manada, está indo numa direção diferente da sua. Tá tudo bem você estar numa direção diferente. Ser diferente não é errado. Errado é você estar em falta de sintonia com você. Você estar incongruente com a sua essência. Eu acredito nisso, tá? Então, errado é você estar incongruente com você. Não, a gente pensa muito em abuso vindo de alguém, né? Os abusos são ditos muito sobre, o fulano abusou, e diversas formas de abuso, né? Não só sexual, mas sim verbal, não. Mas será que você é capaz de abusar de si? Você já parou para pensar nisso? O quanto você já abusou do seu corpo, o quanto você já abusou da sua mente, o quanto você já abusou espiritualmente de você? Então, quando a gente pensa nesse fluir do feminino, da ciclicidade, é um resgate no sentido de não abusar mais de si. É um respeito, um carinho, um acolhimento que você deveria de ter com você. Nós que temos aí a formação como analista corporal, nós pregamos, né, que você é a pessoa mais importante da sua vida. Sem você, a sua vida não existe, né? E se você tem dependentes, eu tenho dependentes, né? Eu tenho 2 filhos, estou gerando uma vida dentro de mim. Muitas vezes eu tendo a priorizá-los e me deixar de lado porque eu fui criada num contexto nessa sintonia, o ambiente em que eu cresci, né, me ensinou que muitas vezes a gente precisa abrir mão da gente. Mas existem consequências, né? O quanto feliz, o quanto saudável eu tô, o quanto, enfim. Aí eu também te faço essa pergunta: será que os outros precisam ser prioridade? Mas é meu filho, cara. Quando eu me coloco em prioridade, que tipo de mãe eu sou? Que tipo de energia eu entrego para ele? O quanto eu tenho energia e disposição para aturar quando ele sai do eixo? Agora, se eu não estou no eixo e ele também não, imagina o caos que rola. Entende? Agora, se eu estou no eixo e ele sai do eixo, qual é a minha energia e disposição para conseguir acolher e amparar o meu filho e direcionar ele para a vida? Entende? Então, quando a gente fala sobre você ser prioridade na sua vida, é sobre você ser inteira para si e para o outro também. E a ciclicidade vem me mostrando que é algo fundamental para que eu esteja cada vez mais inteira, presente na minha vida, presente para mim, presente para quem está comigo, né? Eu tenho que estar aqui presente para vocês também. Será que às vezes a gente está vendo uma aula e a gente está fazendo um monte de outras coisas? Isso seria, né, a mesma coisa que você entrega para os outros, que você diz que ama, que você diz que cuida. E às vezes é o mesmo tipo de energia que você entrega para si, que você diz que ama, que você diz que cuida. Ó, entrei na profundeza das camadas do caramba, né? Já viu? Entrei no flow. Enfim, então a gente está aqui, mulheres, para despertar a importância de você se colocar como prioridade na sua vida e o quanto você entender de si é fundamental para que você esteja cada dia mais completa de si, para você poder entregar o que sobra, né? Porque o que falta a gente não tem como entregar. Eu não tenho como entregar a minha falta de paciência. Eu tenho como entregar o meu excesso de presença, né? A minha plenitude de estar aqui. Eu tenho como entregar. Eu só estou sendo capaz de entregar para vocês o que eu estou entregando porque eu estou aqui, presente com vocês. Caso não,
eu vou me perder. É melhor eu não falar nada do que eu falar besteira, entendeu? Então, é sobre isso. Enfim, nossa, me empolguei, hein? Muito bom, dona Juliana, que coisa rica. E a gente quer trazer para você aqui, né, que talvez se você está ouvindo isso pela primeira vez, né, como assim? Eu sou a pessoa mais importante da minha vida, mas e o marido, e o trabalho, e os filhos, né? Nós do lado de cá, a gente vive e a gente prega isso porque a gente entende que se a gente estiver bem, né? E aí vou usar a Ju como exemplo, que tem 2 filhinhos pequenos que dependem dela, né? Com certeza o Matheus e o Rafa vão estar bem. O Diego, o marido dela, vai estar bem. Os pais dela, todo o entorno dela, né? Os 1000 e poucos clientes que ela tem lá dentro do Kit Analista, todo mundo vai estar bem. Né? E é isso, assim, né? A gente olhar como um santo egoísmo, muitas vezes, a gente precisar de movimentos de respiro, né? Eu lembro que a Ju, né, por tanta influência, né, minha e do meu campo, né, começou lá em Ourinhos, quando ela estava morando lá, no movimento da caminhada, de manhã, né, enquanto os meninos ainda estavam dormindo, o Di estava cuidando das crianças e tal, e quanto isso faz bem para ela. E aí eu vou usar aqui também o exemplo da própria Gia. A Gia já foi minha mentoranda, né, a Gia é mamãe, né, de uma maravilhinda, de uma criança, né, de uma adolescente autista, que demanda muita energia dela. E a Gia ainda cuida da sogra, da mãe, né? E eu fico tão feliz, eu fico até emocionada, assim, quando ela me manda uma mensagem ontem e diz assim, Magda, eu vou tentar assistir a tua live, mas assim, ó, primeiro é o meu yoga. Cara, que sensacional isso! A Gi nem fazia yoga quando eu conheci ela. Entende? E eu tenho muita certeza que hoje a filha dela, o filho, o marido, todo o entorno tá melhor. Porque a Gi colocou esse movimento de santo egoísmo na vida dela de que quarta-feira até 9 horas da manhã, até 10 horas da manhã é minha yoga. Eu preciso disso. Marido, cuida aqui da menina. Filho, cuida aqui da casa e, pelo amor de Deus, vão cuidar aí, vamos dividir essas tarefas. E a gente traz aqui para você, querida, se isso te choca num primeiro momento, é chocante mesmo, porque a gente vem de gerações, de 4, 5, 7 gerações para trás, como eu tô dizendo, de mulheres que precisaram arregaçar as mangas depois que seus maridos foram mortos na guerra e seus filhos, e precisaram sair da caverna e lutar. E não dava para contar com a vizinha, porque a vizinha naquela época também tinha perdido o marido, também estava lá, não podendo, não tendo tempo para cozinhar, enfim, a gente não sabe o que veio no nosso DNA. Então hoje, quando a gente pede esse momento de respiro, esse movimento de socorro, de dizer para a amiga, me socorre aqui junto comigo, tá ferrado, para não dizer uma outra palavra, né? Palavrão aqui, mas tá ferrado aqui a minha vida. Eu tô pirando, pelo amor de Deus, essas crianças. E é normal isso, querida, né? E é esse movimento que a gente quer te proporcionar. Que você não se sinta culpada, né? Quando chegar esse dia, porque ele vai chegar. Ele vai bater tua porta esse dia que você... E eu passei por isso. E para mim foi muito doloroso, Ju. Porque eu tentei salvar a minha mãe, o meu pai, a sogra, o marido. E nesse salvamento eu engordei 30 quilos. Né? E aí, falando de novo de traço de personalidade, foi um movimento da minha oralidade pedindo um socorro. A minha mente oral usando o meu corpo, dizendo assim, ó, alguém me note aqui que eu não estou dando conta, né? Isso eu vivi aí na década passada, né? Então hoje, quando a gente traz isso aqui para você, que você precisa se colocar, né, no movimento da pessoa mais importante da sua vida, é que se você não fizer isso, querida, o teu corpo vai dar um jeito de fazer isso. E ele vai dar um jeito fazendo um câncer, fazendo um cisto, fazendo alguma coisa que vai fazer você parar. No meu caso, né, ele não chega a vir por corpo, mas as doenças na minha vida, elas se formam muito no campo emocional. Então, a depressão, a ansiedade, o burnout, e eu vivi isso. Vivi quadros depressivos de ansiedade e de burnout na última década, e é justamente isso
que eu não quero que você viva. Você não precisa andar nesse caminho esburacado que eu já andei, porque eu tentei salvar papai, tentei salvar a mamãe, tentei salvar o cachorro, o papagaio, o periquito e me deixei em segundo lugar. Então, o convite, né, para você, olhando para a tua ciclicidade e usando, né, esse movimento aí do solstício de inverno, é que você realmente faça esse movimento de rebeldia e faça diferente do teu sistema. É difícil, é muito desafiador, querida, né? Estou trazendo aqui para você que a gente do lado de cá vive essa dificuldade. Como é que a gente atravessa esse deserto? Caminhando do lado de alguém que te segure a mão, que já caminhou alguns quilômetros à tua frente e que te ajudem a sair disso. No meu caso, né, eu troquei uma ideia com a Ju esses dias atrás. Eu um dia chamei a Ju e disse assim, Ju, tô tão exausta hoje. E ela disse, mas o que aconteceu? Eu não sei, eu trabalhei 17 horas nesse dia. Gente, ininterrupta. Você está entendendo que eu ainda faço isso porque é muito passado para pouco presente. Então, tá muito mais no meu corpo, no meu DNA, na minha estrutura. Isso de trabalhar ininterruptamente, de cansar, de se esgotar, do que essa vida fluida que eu estou criando nesses últimos 5 anos. E como é que eu não me distraio, então, para não voltar atrás? É justamente estando em ambientes de pessoas que já estão vivendo isso, de mulheres que estão despertas para isso, né? Por isso eu não abro mão dos meus grupos de mulheres, né? Onde muitas vezes eu estou lá guiando, mas por vezes eu estou lá sendo guiada, né? E é justamente esse o convite que nós temos, né, Ju? Já falamos quase que 1 hora aí, né? E para a gente não deixar passar, né? Porque a gente sabe que agora muitas mulheres adentram o movimento do almoço, do lado de cá não é diferente, né? A gente não tem aí uma cozinheira para fazer isso, essa tarefa do lar ainda, né? Somos nós as responsáveis por isso, então eu acho que é isso, né, Ju? É a gente dar um sim para isso e quando uma oportunidade se apresenta, né? A gente precisa entender que pode ser aquelas nossas orações, né? Deus, ai, eu não sei por onde começar, eu não sei como é que eu faço, né? E às vezes tem aí pessoas doidas, né, no Instagram fazendo live com convites sensacionais, não é isso que a gente tem agora para fazer? Exatamente. Então, faça o seu convite, porque é uma grande oportunidade, tá? E preciso ir buscar os meus pequenininhos. Eu tenho 5 minutinhos, tá? Se você for Então, continuar, eu saio e você continua. Ou você não, vai não, sair acredito que comigo? já foi suficiente por hoje, né? Então, para a gente encerrar, né, essa questão aí realmente do solstício, até porque eu sei que tem algumas mulheres aqui, né, que estão aqui na live ao vivo e que vão assistir depois, né, que já adentraram o movimento da menopausa, e eu já falei isso em lives anteriores e vou falar isso também mais especificamente nas próximas semanas, né? O movimento do inverno, ele na conexão, né, das nossas fases, né? O movimento do inverno é como se fosse o movimento da lua nova, né? A lua nova não é a época de plantar, é a época de semear coisas, né? Então, o inverno, a lua nova e a fase menstrual da mulher, elas se correlacionam, elas são a mesma coisa, né? Então, e o que acontece na fase menstrual da mulher, né? A mulher sangra, a mulher sente dor, a mulher, né, quer ficar mais quietinha. Então, veja, né? Isso tudo está conectado. Então, para você que já seguia, né, pela lua e pelas estações do ano, perceba que possivelmente você, mais do que nós, mulheres, né, que estamos ainda na fase reprodutiva, que temos, né, os hormônios da reprodução, né, estamos aí cis, né, aptas para engravidar, talvez você, mulher, que já passou dessa fase, que está na menopausa, você sinta ainda mais esse movimento, esse convite de reclusão, porque você seguia mais pelas estações e pelas luas. Então, observe isso, querida, né? Te permita nesse autoconhecimento e, claro, se você quiser trocar ideias, né? Nós temos 2 oportunidades. A primeira delas é o grupo no WhatsApp, né? Que já existe aí algumas semanas da Mulher de Fases, né? E para quem já está lá nesse grupo, eu vou abrir uma oportunidade de semanalmente, a partir da próxima semana, estar comigo numa sala do Zoom, ao vivo, gratuitamente,
infinitamente, né? Onde faz parte aí de um novo projeto, né? Que está nascendo, né? Olha só, veja só como às vezes, né? Parece um tanto contraintuitivo, porque o inverno é um movimento de reclusão e eu estou colocando um filho no mundo. E esse é o meu movimento. Esse filho nasceu agora, ele vai nascer no inverno e tá tudo bem em relação a isso. Meu Deus, mas a natureza não pede para reclusão? Sim, só que no meu caso eu estou gestando esse filho já tem 2, 3 anos. E agora ele vai nascer no inverno e tá tudo bem com relação a isso, né? Então, é isso que eu quero te convidar, tá? Possivelmente vai ser às quintas-feiras à noite. A gente vai fazer uma enquete lá no grupo do WhatsApp da Mulher de Fases, que está aqui, o link na minha bio. Então, se você quer estar um pouquinho mais pertinho de mim, da minha guiança, né? Aproveite essa oportunidade, né? São aulas que eu vou estar gravando a respeito de propósito de vida, do relacionamento saudável consigo mesmo, né? E aí a gente falou aqui dessa questão do autoabuso, muitas vezes, que eu cometi algumas semanas atrás, trabalhando 17 horas ininterruptamente. Isso foi um abuso que eu cometi comigo, né? Então, veja só, a gente precisa ter clareza. E onde é que a gente vai ter clareza? Caminhando com outras mulheres, com mulheres que estão buscando a mesma direção, né? Então, o que acontece? Se fechar o horário, eu quero sim. Mas, ai, gente, que linda, maravilhosa. Então, vão ser aí possivelmente 5 semanas, onde a cada semana eu vou trazer, então, um tema, né? Pertencente ao universo feminino, né, dos relacionamentos, da vida saudável. Nós falamos muito hoje aqui sobre essa alimentação saudável e natural, então estar te alimentando de coisas, né, que nutram a tua espiritualidade, que despertem essa mulher selvagem dentro de você, esse movimento também. Então vai ter contoterapia, que eu amo, né? Vai ter arte terapia, vai ter propósito de vida, vai ter relacionamento, vai ter vida saudável, vai ter um monte de coisa, querido. Então, só venha para o grupo do WhatsApp, porque o convite, ele vai ser disponibilizado nesse grupo da Mulher de Fases. Então, se você quer, né, descobrir mais, né, sobre as tuas fases, né, e aí conectar as tuas fases, né, com a tua ciclicidade, com a tua unicidade, vem com a gente, garota, que você vai brilhar neste inverno. Não vamos passar sozinhas. Vou segurar aí na tua mão, te ajudar a entender, né? Então, é isso, né, Ju? Esqueci de alguma coisa? Será? Eu acredito que não. Acho que tu falou tudo. Então, Vem pro grupo e vamos nos encontrar quinta-feira. Possivelmente quinta-feira, não é decidido ainda, né? A Mag vai fazer uma enquete lá no grupo para decidir direitinho. Bora pro grupo? Bora, porque vocês já sabem, né? Vocês já sabem, vocês que me acompanham aqui, vocês já sabem. Quando mulheres se encontram, coisas acontecem. Você não sai da presença de uma mulher da mesma forma que você entrou. Não existe isso. O mundo feminino é isso, né? Não tem como você estar em contato aqui numa live como essa, num bate-papo gostoso desse, e você sair da mesma forma que você entrou. As nossas almas, elas já estão conectadas e a sua vida já vai mudar a partir deste bate-papo. Então, venha para o nosso grupo, aproveite esta oportunidade, é gratuito para quem está no grupo, para as minhas clientes, para as pessoas que já estão caminhando pertinho de mim. E você é essa mulher também, eu tenho certeza, porque não foi à toa que essa live chegou na sua vida. Possivelmente isso é uma resposta aí das tuas rezas, das tuas orações, dos teus pedidos, né? De um respiro para a tua vida. Então, não deixe passar. Precisam sim morar aí dentro do teu coração. Então, ó, vem embora com a gente nessa aí, embarca com a gente, vamos embora, que na próxima semana as coisas vão começar a acontecer na sua vida. É isso, né? É isso. Gratidão, Ju. Ó, e quem entrar lá no grupo já vai contar lá, fala assim, ó, tô vindo da live e deixo aqui uma palavra que me marcou hoje. Traz a tua percepção lá pro grupo, tá bom? Boa, boa. A Gia, a Débora, a Andréia, a Doralice, essas já estão no grupo, a Margarida também. A Judite, se não está no grupo, vem para o grupo, clica aqui no link da minha bio e já vamos lá aquecendo, que daí é desse aquecimento que nós vamos criar já a primeira aula da semana que vem. E olha meus olhinhos como brilham. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, já se anima, né?
Beijo grande, suas lindas. Tenham um ótimo dia aí. Fiquem com Deus.